Acabou de ser revelado qual plano Fedorov entregou a Khmara logo após sua saída. Os primeiros ataques contra a Federação Russa começaram. Palianítsias, Neptunes e drones marítimos, tudo isso voou simultaneamente contra os russos. O plano foi oficialmente lançado. Uma nuvem de cogumelo de fogo está subindo sobre a Rússia. O fim chegou para os calibres russos. Sensação! As forças armadas da Ucrânia partiram para a contraofensiva. Drapati relatou a Zelensky sobre algo sensacional. A operação ocorreu em segredo, mas agora todos sabem sobre o triunfo da Ucrânia. O novo comandante em chefe colocou o exército de Putin de joelhos. Choque! O plano de vitória da Ucrânia já está na mesa. Isso foi dito abertamente pela primeira vez. Os aliados de Zelensky decidiram tudo a portas fechadas. Forçarão Putin a assinar a capitulação. E tudo isso aconteceu agora mesmo. Olá, eu sou Renata Aslanova e estamos começando. O que aconteceu, algo que até pouco tempo atrás só se falava nos bastidores, começa a parecer realidade. O ministro da Defesa interino, Yevhen Khmara, após uma reunião com o presidente Volodymyr Zelensky, fez uma declaração que deixou Moscou atônita. A Ucrânia vai desligar a máquina de guerra russa. O alvo é a frota, o complexo de combustível e energia, a logística e as fábricas de defesa. Khmara anunciou o fortalecimento de ataques profundos devastadores, deep strikes, dentro da Rússia como uma prioridade fatal. A Rússia revelou-se impotente perante a operação sincronizada dos meios de ataque ucranianos. O fortalecimento de ataques profundos, deep strikes, na Rússia é uma das principais prioridades. Khmara anunciou que as operações especiais infernais ucranianas se tornarão um pesadelo insuportável para a defesa aérea da Rússia. As armas serão em massa e os ataques precisos serão mortais. E o resultado foi formulado de forma dura. A Rússia vai arder, e é aqui que surge a questão principal. Recentemente, o ex-ministro da Defesa, Mikhail Fedorov, disse diretamente em uma entrevista que a primeira coisa que fez após deixar o cargo foi entregar o plano de guerra justamente a Khmara. Foi a primeira coisa que fiz. Mostrei a ele pessoalmente, com emoção, com alma, expliquei a lógica de como essa lógica do plano de guerra é então decomposta em compras em desenvolvimentos. A lógica deste plano secreto é um nocaute mortal para Moscou. Arrancar de Putin o seu principal trunfo, privando-o para sempre da capacidade de atacar a Ucrânia impunemente. O ataque a Novorossiysk parece ser a primeira ilustração notável exatamente dessa lógica. As forças de defesa realizaram um dos ataques mais grandiosos e bem-sucedidos. Em Novorossiysk não foram apenas as bases portuárias que foram reduzidas a pó, mas o orgulho da Federação Russa, os navios de guerra. Muito assustadora, difícil, passamos por toda essa noite pesada e complicada, mas tivemos que superar. Ambos os ataques atingiram os lançadores de mísseis calibre. Volodymyr Zelensky revelou detalhes chocantes. O inimigo foi atingido simultaneamente por drones secretos Palianitsia, mísseis de cruzeiro Neptune e drones marítimos assassinos. Toda a aclamada defesa da Federação Russa revelou-se absolutamente impotente e indefesa diante deste inferno. Será este o início da implementação daquele mesmo plano de Fedorov? Acompanhamos o desenrolar dos acontecimentos. Neste exato momento, as forças armadas da Ucrânia lançaram uma contraofensiva. As tropas ucranianas libertaram 19 assentamentos na junção das regiões de Zaporizhia, Donetsk e Dnipropetrovsk nos últimos meses. Em outras 6 aldeias, as tropas russas foram repelidas. A operação ocorreu silenciosamente, sem grandes declarações ou relatórios diários. Drapati relatou os resultados triunfantes e Zelensky levantou o véu de mistério. Hoje, o comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Mikhailo Drapati, o chefe do Estado-Maior, Ihor Skibiuk, e o comandante das Forças de Assalto Aéreo das Forças Armadas da Ucrânia, Oleh Apostol, relataram os resultados das ações ativas e os próximos passos. Esta nossa operação ofensiva foi executada com precisão, exatamente como havia sido planejado. Analistas observam que os sucessos da Ucrânia nesta direção são o resultado de vários fatores simultâneos: melhor planejamento operacional do comando, supressão sistemática da defesa aérea russa, ataques de médio alcance à logística e até mesmo a desconexão inesperada de parte das forças russas do Starlink. A contraofensiva, que foi mantida em segredo por meses, agora está oficialmente confirmada. Lá, observou-se que os sucessos táticos da Ucrânia na direção de Alexandrovsk nos primeiros 8 meses do ano são o resultado de vários fatores que se apoiam mutuamente.
As operações de contraofensiva em Alexandrovsk provavelmente tiveram um efeito cascata em outras partes da frente, forçando as tropas russas a escolher entre se defender contra os contra-ataques ucranianos na direção de Alexandrovsk ou distribuir mão de obra e materiais para operações ofensivas em outros locais da linha de frente. Sensação! Zelensky anunciou o fim da guerra. O plano de vitória já está sobre a mesa. Isso foi anunciado publicamente pela primeira vez. O presidente da Ucrânia garantiu que a Ucrânia tem um plano para terminar a guerra. Putin não quer parar esta guerra, mas ele a parará. Nós temos um plano, nós entendemos o que devemos fazer. Este é um plano conjunto com os nossos parceiros sobre como exercer pressão sobre ele. Segundo ele, o papel fundamental aqui é desempenhado pela situação na frente de batalha. Enquanto os militares ucranianos mantêm as suas posições, isso dá ao presidente espaço para dialogar com o inimigo a partir de uma posição de força. Ao mesmo tempo, Zelensky apelou aos parceiros internacionais para que reforcem o apoio à Ucrânia, principalmente na área da defesa aérea. Isto, segundo ele, é necessário tendo em conta que Putin está a preparar uma nova vaga de mobilização e procura atrair o maior número possível de pessoas para o exército. Precisamos levar a guerra para o território da Rússia. Depois disso, a sociedade russa sentirá as consequências desta guerra e exercerá pressão sobre o governo. Em Moscou começou o que Putin mais temia. Sobyanin foi abertamente contra o Kremlin. Há uma divisão total na cúpula da Federação Russa. As rachaduras na cúpula da Federação Russa não podem mais ser escondidas. Dentro do Kremlin, um banho de sangue está se formando. Enquanto Moscou acorda cada vez mais frequentemente com sirenes e novas ameaças, um conflito interno se intensifica a portas fechadas no Kremlin, ameaçando enterrar o regime por dentro. Veja todos os detalhes a seguir. A Rússia está desmoronando por dentro. A vertical de poder russa, que durante anos demonstrou uma unidade ostensiva, parece estar apresentando as primeiras rachaduras sérias. E desta vez, quem falou sobre o perigo para o país não foi um opositor nem um especialista ocidental, mas o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, um dos funcionários mais influentes da Rússia. Sobyanin manifestou-se abertamente contra a ideia de colocar a economia russa nos chamados trilhos militares. Segundo ele, esses apelos não darão a vitória à Rússia, mas podem, pelo contrário, destruir o país. Destruir a economia normal significa, no fim das contas, destruir o país. Isso soa como um golpe direto em Putin, que exige ainda mais militarização. Na véspera, o deputado da Duma estatal, Andrei Kolesnik, pediu para transferir completamente o país para uma economia de guerra. Na prática, duas posições opostas surgiram dentro do governo russo. Uns exigem ainda mais guerra, outros alertam que tal curso pode acabar com a própria Rússia. Sobyanin também classificou tais ideias como insignificantes e declarou que elas são promovidas por pessoas que não entendem nem de economia moderna, nem dos princípios de condução de guerra. Para o sistema político russo, onde disputas públicas entre representantes da elite ocorrem raramente, tal retórica parece bastante incomum. Nesse contexto, a mídia russa discute há vários meses uma possível transição para um modelo de economia de mobilização. Anteriormente, também surgiram relatos sobre possíveis mudanças de pessoal, rumores sobre a discordância de certos funcionários de alto escalão com tal curso e discussões sobre o fortalecimento do controle estatal sobre a economia. E embora esses planos não tenham sido confirmados oficialmente, o próprio surgimento de disputas tão agudas indica que dentro da cúpula russa está se tornando cada vez mais difícil manter a aparência de total unanimidade. O prefeito de Moscou não se envergonha de abrir os olhos das pessoas para a escala dos ataques ucranianos. Enquanto a propaganda russa tenta minimizar suas consequências, Sobyanin admite, na verdade, a situação está se tornando cada vez mais séria. O número de drones lançados em direção a Moscou aumentou drasticamente nos últimos meses. Além disso, Sobyanin afirma que quase 2/3 de todos os drones que atacam o território russo são direcionados especificamente para Moscou. O prefeito da capital admite publicamente aquilo sobre o que, até pouco tempo atrás, preferiam falar com muito mais cautela. Os ataques ucranianos de longo alcance estão se tornando sistemáticos, e defender a capital russa está ficando cada vez mais difícil. Nesse contexto, as autoridades de Moscou anunciam o fortalecimento do sistema de defesa contra drones. Segundo Sobyanin, para proteger a cidade, utilizam-se câmeras de vigilância, radares e denúncias de cidadãos 24 horas por dia.
No entanto, ele não informou sobre as consequências reais dos ataques para Moscou. Enquanto isso, especialistas ucranianos apenas confirmam os receios dos russos. Eles acreditam que não é por acaso que Moscou aposta especificamente em mísseis balísticos, já que a defesa aérea ucraniana intercepta mísseis de cruzeiro e drones de ataque de forma significativamente mais eficaz. Ao mesmo tempo, a resposta a essa ameaça, segundo eles, pode surgir em um futuro próximo. O coronel da reserva ucraniano e especialista militar Roman Svitan acredita que, com a aceleração do projeto de mísseis Grom, os primeiros resultados podem aparecer ainda este ano. Segundo ele, um míssil com um alcance de cerca de 500 quilômetros é potencialmente capaz de atingir Moscou. Até o final do ano, acredito que os mísseis balísticos ucranianos já deverão aparecer. O Grom, com um alcance de 500 quilômetros, certamente alcançará Moscou, e isso causará um verdadeiro furor entre os moscovitas. Na opinião do especialista, é justamente o surgimento de mísseis balísticos ucranianos próprios que pode mudar significativamente o equilíbrio. Se agora a Rússia tenta usar mísseis balísticos como um de seus principais trunfos, posteriormente ela mesma pode se ver diante da necessidade de se preocupar muito mais seriamente com a defesa de sua própria capital. Svitan também enfatiza que o desenvolvimento de um programa de mísseis próprio deve se tornar uma das principais prioridades da Ucrânia. Segundo ele, concentrar recursos em alguns projetos cruciais pode gerar um efeito significativamente maior do que dispersar o financiamento entre um grande número de programas. Se até pouco tempo atrás a liderança russa estava convencida de que a ameaça existia apenas para as cidades ucranianas, agora, até mesmo em Moscou, admite-se cada vez mais o aumento do número de ataques ucranianos. E especialistas ucranianos sugerem que, no futuro, aos drones poderá ser adicionado o próprio armamento balístico ucraniano, capaz de mudar radicalmente o equilíbrio. A geografia dos ataques ucranianos já está se expandindo e o sistema de defesa russo é forçado a reagir a cada vez mais desafios. E se essa tendência continuar, o Kremlin terá que pensar cada vez menos em como realizar ataques contra a Ucrânia e cada vez mais em como proteger sua própria capital deles. É exatamente aí que a guerra, que Putin tentou manter longe de Moscou, pode finalmente se tornar uma realidade para os próprios russos. Neste exato momento, Lukashenko assinou sua própria sentença de morte. A 40 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, tudo começou. As tropas bielorrussas receberam sinal verde, mas isso se voltará contra Lukashenko. A zona de extermínio está pronta e a resposta ucraniana varrerá o Batka. As forças de Kiev já estão preparadas. Detalhes na reportagem. A Bielorrússia está se preparando para abrir uma nova frente. Perto da fronteira ucraniana surge repentinamente uma nova brigada de assalto aéreo e em Minsk fala-se cada vez mais sobre o reforço das tropas. Lukashenko está pronto para arrastar seu exército de volta para a guerra e logo pagará por isso. De que maneira? Contaremos em um instante. A Bielorrússia começou oficialmente a formação da 37ª Brigada Separada de Assalto Aéreo, que será posicionada a apenas 40 quilômetros da fronteira ucraniana, perto de Gomel. O primeiro batalhão já foi formado, o recrutamento de pessoal e oficiais continua, e unidades de artilharia antiaéreas e de reconhecimento estão sendo criadas. Ao mesmo tempo, Minsk continua a construir nova infraestrutura rodoviária, depósitos de munição e combustível perto da fronteira. À primeira vista, tudo isso parece uma preparação para operações militares sérias, mas há um problema sobre o qual preferem manter silêncio em Minsk. Agora já não é fevereiro de 22. A Ucrânia transformou a direção norte em uma das fronteiras mais fortificadas. Na fronteira norte, não está surgindo apenas uma nova linha de defesa, estão criando uma verdadeira zona de extermínio, onde cada metro pode ser o último para os ocupantes. O Serviço Estatal de Fronteiras relata um fortalecimento em larga escala da fronteira com a Bielorrússia. Valas antitanque, dentes de dragão de concreto, barreiras multinível de arame farpado, concertina e outras estruturas de engenharia transformam a potencial rota de avanço em um labirinto mortalmente perigoso. A ideia é simples. Qualquer unidade que tente romper será forçada a parar exatamente onde os drones FPV ucranianos, a artilharia e outros meios de ataque já estarão esperando. Na verdade, a Ucrânia oferece ao agressor uma escolha muito simples. Ou nem pensar em uma nova ofensiva, ou entrar em uma armadilha preparada com antecedência, onde quase não haverá chances de avançar. Após o fracasso da ofensiva russa em Kiev em 2022, o exército ucraniano tirou a principal conclusão: o inimigo não terá uma segunda chance como essa. Portanto, se no Kremlin ou em Minsk ainda acreditam que a direção norte pode ser um trunfo para eles, correm o risco de descobrir muito rapidamente o contrário.
Porque hoje a fronteira com a Bielorrússia já não é um portão para a Ucrânia, é uma linha de defesa onde qualquer atacante encontrará uma resposta dura e bem preparada. A nova brigada bielorrussa pode ser um sinal sonoro para a pressão informativa. Mas se esse sinal se transformar de repente numa tentativa real de invasão, a resposta da Ucrânia não será de todo aquela com que contam em Minsk. Afinal, hoje a fronteira norte já não é um ponto fraco da Ucrânia, é uma armadilha para qualquer um que ouse testar a resistência da defesa ucraniana. E enquanto Lukashenko aumenta ostensivamente as tropas na fronteira ucraniana, em Kiev deixam claro, ninguém escapará da responsabilidade. E não se trata apenas de uma possível resposta militar, mas também da frente jurídica, que para o ditador bielorrusso pode revelar-se não menos dolorosa. O gabinete do presidente da Ucrânia solicitou ao gabinete do procurador-geral que considere a possibilidade de abrir um processo criminal contra Alexander Lukashenko. Isso foi uma resposta ao apelo da oposição democrática bielorrussa, que pede que o governante autoproclamado seja responsabilizado por crimes de guerra, terrorismo de Estado e cumplicidade na agressão contra a Ucrânia. E este é um sinal muito simbólico. Enquanto Lukashenko tenta demonstrar força, cria novas unidades militares e desempenha o papel de principal aliado do Kremlin, a questão já não é sobre o seu futuro político, mas sobre a sua responsabilidade pessoal. Afinal, foi precisamente a partir do território da Bielorrússia que, em 2022, as tropas russas avançaram sobre Kiev e os campos de treino, aeródromos e infraestruturas bielorrussas tornaram-se a base para a invasão. Se Minsk decidir repetir esta aventura novamente, o preço para o regime de Lukashenko pode acabar sendo significativamente maior do que ele está disposto a pagar. E isso não é tudo. Os problemas da Bielorrússia já ultrapassaram há muito as fronteiras da Ucrânia. Enquanto Lukashenko continua a desempenhar o papel de principal aliado do Kremlin, o seu país torna-se cada vez mais uma fonte de novas crises para toda a Europa. E agora a Letônia tomou uma medida radical. As autoridades letãs anunciaram o fechamento da fronteira com a Bielorrússia. A decisão formal foi explicada por razões técnicas. No entanto, na véspera, o ministro do Interior, Janis Dombrava, declarou abertamente sobre a ameaça de uma nova onda da chamada guerra migratória híbrida. Os residentes da Letônia foram aconselhados a evitar viagens à Bielorrússia e a Estônia já concordou em enviar guardas de fronteira adicionais para reforçar a fronteira externa. Para a Europa, este já é um cenário conhecido. Os imigrantes ilegais há muito se transformaram para o regime de Lukashenko em mais uma arma de pressão. Somente no ano passado, os guardas de fronteira letões impediram mais de 12 mil tentativas de travessia ilegal da fronteira por parte da Bielorrússia. Mais do que o dobro do ano anterior, estes já não são incidentes isolados, mas sim uma tática sistêmica de desestabilização dos estados vizinhos. E enquanto Lukashenko continua a demonstrar atividade militar na fronteira ucraniana, a Europa fecha cada vez mais as suas portas para ele. Afinal, hoje, para muitos vizinhos, a Bielorrússia é mais um instrumento de pressão do Kremlin. E quanto mais agressiva se torna a política de Minsk, mais dura se torna a resposta dos países que já não querem viver sob a ameaça constante de novas provocações. Putin está perdendo o seu trunfo enquanto Moscou continua a ameaçar com novos ataques de mísseis. Nos bastidores, já estão sendo iniciados processos capazes de mudar radicalmente as regras do jogo. Os parceiros cerraram fileiras em defesa da Ucrânia, o que parecia impossível até pouco tempo atrás, hoje está gradualmente se tornando realidade. E se este plano funcionar, a balística russa corre o risco de se transformar de uma principal arma de chantagem em um brinquedo caro e quase inútil. Todos os detalhes explosivos na reportagem. A balística russa está vivendo seus últimos dias. A Ucrânia está, na prática, unindo sua defesa com a OTAN e os parceiros ocidentais em um mecanismo único. No Kremlin, eles passaram anos ameaçando com mísseis invencíveis e agora são forçados a observar como um verdadeiro escudo antimísseis está sendo construído ao redor da Ucrânia. E quanto mais forte se torna essa unidade, mais alto soa o pânico em Moscou. O presidente Volodymyr Zelensky teve uma conversa telefônica com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte. O tema principal foram os ataques russos em massa e a busca por soluções que devem fortalecer definitivamente a defesa ucraniana contra ataques balísticos. Kiev e a sede da Aliança estão coordenando o trabalho com os estados que possuem os mísseis interceptadores necessários e estão dispostos a ajudar a Ucrânia. É importante eliminar toda a burocracia e tomar as decisões políticas necessárias. Literalmente todos os dias, a vida das pessoas aqui na Ucrânia depende da determinação dos parceiros na Europa e na América. Isso não é tudo. Após mais um ataque russo, o ministro da Defesa do Reino Unido chegou a Kiev.
Com ele, também discutiram o fortalecimento da defesa das cidades ucranianas contra ataques balísticos. Segundo o presidente, a Rússia pretende aumentar significativamente a produção de mísseis balísticos até o inverno, por isso é necessário agir preventivamente. Discutimos como o Reino Unido pode ajudar a Ucrânia a proteger melhor as cidades e comunidades contra tais ameaças balísticas, tanto em nível bilateral quanto multilateral. E isso já não são apenas mais umas negociações diplomáticas. Enquanto em Moscou tentam intimidar o mundo com novos ataques de mísseis, a Ucrânia, juntamente com seus parceiros, busca uma maneira de tornar essas armas inúteis. Cada nova decisão política, cada lote adicional de mísseis interceptadores e cada passo dado um em direção ao outro transformam a chantagem russa com mísseis em uma aventura cada vez mais cara e menos eficaz. Ao mesmo tempo, Zelensky enfatizou que a Ucrânia não pretende depender apenas da ajuda externa. Paralelamente, continua o trabalho na criação de um sistema próprio e moderno de defesa antiaérea e antimíssil em conjunto com parceiros internacionais. Isso significa que o Kremlin corre o risco de perder sua principal ferramenta de pressão não apenas hoje, mas também no futuro. Durante a reunião do Conselho de Segurança e Defesa Nacional, o presidente Volodymyr Zelensky declarou que as forças de defesa da Ucrânia continuarão a destruir os lançadores de mísseis balísticos russos diretamente no território da Rússia. O objetivo principal é reduzir ao máximo o número de ataques contra cidades ucranianas e infraestruturas críticas. Os militares sabem que precisam destruir os lançadores do inimigo, reduzindo assim os ataques à infraestrutura estratégica ucraniana. Eles estão fazendo isso e continuarão a fazer. E enquanto a Rússia tenta aumentar a produção de mísseis balísticos, a Ucrânia prepara um golpe duplo para ela. Por um lado, a caça aos lançadores, por outro, a criação de seu próprio escudo antimísseis junto com parceiros ocidentais. O que parecia ser apenas um plano há alguns anos, hoje está gradualmente se tornando realidade. Portanto, muito em breve, a balística russa pode perder o status de principal trunfo do Kremlin. O nosso Ukroboronprom e o setor privado, o nosso complexo industrial de defesa da Ucrânia, devem trabalhar e concentrar-se, juntamente com os parceiros, na construção de um sistema de defesa aérea nacional. Trata-se do projeto Freya, um novo sistema de defesa antimísseis ucraniano-europeu, que já é considerado um dos projetos de defesa mais ambiciosos de todo o período da guerra em grande escala. O seu principal objetivo é criar um escudo antibalístico próprio, que não dependerá de nenhum fornecedor ou de decisões políticas de um Estado individual. A Ucrânia já não está apenas a pedir armas, está a tornar-se parte da produção de defesa europeia. O sistema é montado segundo o princípio de um kit de construção. A Ucrânia cria o míssil interceptor e o lançador, enquanto as empresas europeias adicionam radares, sistemas de orientação, eletrónica e postos de comando. Em outras palavras, isso já não é apenas ajuda à Ucrânia, é um projeto de defesa conjunto no qual está sendo preparado um verdadeiro veredito para os mísseis balísticos russos. 10 países já se juntaram à coalizão antibalística. Eles financiam e desenvolvem conjuntamente um sistema que, no futuro, deverá fortalecer significativamente a proteção do céu ucraniano. Além disso, os novos antimísseis devem ser várias vezes mais baratos que o Patriot, o que significa que poderão ser produzidos em massa. E então, a chantagem balística com a qual Putin assustou a Ucrânia e o mundo durante anos começará a perder a sua eficácia. O primeiro protótipo funcional do Freya é esperado já em 2027, após o que poderão começar os testes dos primeiros complexos. Se o projeto for implementado com sucesso, a Ucrânia terá o seu próprio escudo antibalístico multinível. E a Rússia arrisca perder a sua principal vantagem militar, a capacidade de atacar cidades ucranianas com mísseis balísticos impunemente. Parece que o Kremlin está entrando gradualmente em uma realidade completamente nova. Onde a Rússia antes apostava no medo, agora nasce um sistema construído sobre tecnologias compartilhadas, produção e unidade aliada. Agora não será a Ucrânia que se adaptará à balística russa, mas sim a própria Rússia, que terá de encontrar uma nova forma de chantagem, porque a antiga está perdendo rapidamente a sua força. Encerramos aqui a nossa edição. Continuamos acompanhando agora mesmo os eventos mais atuais, para sermos os primeiros a contar para vocês. Não se esqueçam de se inscrever. Até logo!